prazer, sou Lucas Lopes, sou R3 de Pediatria do Unimed Betim. Estou fazendo estágio aqui na Unidade de Terapia Intensiva de Neonatologia do Hospital Júlia Kubitschek, e hoje eu vou dar seguimento ao clube de revista aqui com a apresentação de um artigo. O artigo que eu escolhi na tradução livre são Tendências temporais na gravidade e na mortalidade da encefalopatia hipóxico isquêmica neonatal na era da hipotermia terapêutica. É um artigo da Neonatology, uma das principais revistas aí do tema neonatologia, lembrando que é uma revista de alto impacto para o tema, sendo 5.1 seu fator de impacto, tá bom? Então, o que o artigo traz aqui para a gente? Primeiro, a gente saber o que é encefalopatia hipóxica isquêmica, que vai ser aí um insulto isquêmico no período perinatal, principalmente relacionado à assistência obstétrica. Então, hoje em dia, a gente ainda tem a cada 1000 nascidos vivos, 1 a 8 ocorrências, tá? E o artigo traz aqui para a gente, que a hipotermia terapêutica que surgiu aí nos últimos 10 anos, ela modificou totalmente o tratamento da encefalopatia hipóxica isquêmica moderada a grave, lembrando que a hipóxica isquêmica leve não entra no protocolo de hipotermia terapêutica, melhorando a sobrevida dos recém-nascidos, tá? Isso é principalmente aí no segmento, não nem tanto na abordagem do CTI em si. Então o artigo traz aí para a gente a metodologia, tá? É um estudo multicêntrico transversal, como fator de inclusão, tem que ser aqueles recém-nascidos maior ou igual a 35 semanas, com encefalopatia hipóxica isquêmica moderada a grave. A gente vai ver mais para frente como que a gente vai enquadrar eles, mas o período analisado é de julho de 2010 a julho de 2019, em 2 regiões da Espanha, todos os hospitais com protocolos seguindo a mesma linha aí para inclusão na hipotermia terapêutica, tá? É interessante colocar também que nesse estudo, diferentemente da expertise que a gente tem aqui, os pacientes foram todos monitorizados com eletroencefalograma contínuo, tá? Para avaliar a questão das crises convulsivas neonatais, tá bom? Também avaliada a disfunção de múltiplos órgãos nas primeiras 96 horas, tá? Então a metodologia empregada no estudo colocou então o fator de inclusão e exclusão para separar esses recém-nascidos sofridos, tá? Então, primeiramente, para entrar no estudo tem que ser um sofrimento agudo moderado a grave, que o estudo determinou que foi avaliado pelo score de Sarnat modificado, bem como fazemos aqui, tá? Além de Sarnat modificado para sofrimento fetal agudo moderado grave, tem que ter um dos três, ou Apgar de quinto minuto menor ou igual a 5, ou ter necessitado de manobra de reanimação na sala de parto, ou seja, intubação, massagem de tórax ou VPP até o quinto minuto de vida, tá? Ou também acidose no cordão umbilical, dentro da primeira hora de vida, um pH menor que 7, tá? Fatores de exclusões considerados foram malformações maiores, síndromes genéticas, malformações congênitas, distúrbios metabólicos, AVM hemorrágico, doença neuromuscular e lesão espinhal, tá? O estudo traz aqui para a gente, esse é o principal gráfico aqui de resultados, tá? Lembrando que são muito poucos estudos do tema, porque é uma amostragem pequena, como eu falei, 1 a 8 a cada 1000 nascidos vivos, são dados escolhidos retrospectivos, tem que ter uma análise detalhada deles, mas o estudo conseguiu coletar para a gente aqui, incluiu 146 crianças, tá? Que separou essas 146, 102 com sofrimento fetal moderado e as outras 44 com sofrimento fetal grave, tá? O que é interessante a gente ver é que ele analisa por aqui 4 intervalos de tempo, julho de 2010 a dezembro de 2012, janeiro de 2013 a dezembro de 2014, janeiro de 2015 a dezembro de 2016 e janeiro de 2017 a junho de 2019. No geral, os dados se mantiveram nos 4 períodos. A única coisa interessante que a gente pode observar é que o sofrimento fetal agudo grave, severo, diminuiu ao longo do tempo aí nos 2 últimos períodos temporais,
tá bom? É. Além disso, ele traz para a gente também, que morreram aqui, opa, passei sem querer, morreram 31 meninos dessa amostragem, né, sendo que a maioria eram os de sofrimento fetal agudo severo, tá bom? Uma coisa interessante a gente pontuar aqui também é que, no caso da Espanha, eles têm critérios de Death After and EOL Decision, né, que é aquela morte que chega em parâmetros que eles não vale mais a pena investir, né, uma hemorragia intracraniana muito grave, tudo, que eles simplesmente param de investir, tá? Então dessas 31 mortes, né, 21 foram nessas circunstâncias, tá? Estes outros 4 gráficos aqui que ele traz para a gente, né, vamos começar primeiro do canto superior esquerdo, a gente tem 3 linhas diferentes, tá? A linha preta é a somatória do sofrimento fetal agudo, moderado e grave, sendo que a linha azul pontilhada é os meninos de sofrimento fetal agudo moderado e a laranja de sofrimento fetal agudo grave, tá? Só mostrando a tendência mesmo, né, que a maioria dos casos foi de moderado, tá bom? E a somatória deles aqui em torno mais ou menos disso que a gente disse mesmo, por 1000, tá? De 0,8 a 1 eventos a cada 1000 nascidos, tá bom? O próximo gráfico, a gente traz aqui de mortes, né, por cada caso, tá? Que é o canto superior direito, tá bom? E ele aqui já traz para a gente, tá, que o número de mortes, né, no caso do sofrimento fetal agudo severo foi superior, né, ao do moderado, né, aí de 20 a 30, né, contra aproximadamente 0 a 10 aí nos casos moderados, tá bom? Os outros aqui trazem mais tendências para a gente, tá bom? Aqui é em relação, no último aqui, o do canto inferior direito, ele traz na legenda para a gente, tá? O quadradinho laranja, tá? É necessidade de ressuscitação na sala de parto, tá? O triângulo Apgar menor que 5 no quinto minuto e a bolinha pH menor que 7, tá bom? E ele traz para a gente aqui o quê? Que os casos de encefalopatia severa, né, em alguns casos cursou aqui, ó, né, em 100% deles, né, com o pH menor que 7, por exemplo, tá? Então, só essa tendência mesmo, quanto maior a gravidade dos meninos, que são os laranjas aqui, os sofrimento fetal severos, né, maior são as alterações de pH menor que 7, APGA menor que 5 e necessidade de reanimação mesmo na sala de parto, tendo em vista que os moderados tiveram uma porcentagem menor dessas alterações, tá? Ele traz outro gráfico para a gente aqui, mostrando essas alterações que eu falei no último gráfico, tá? Então, é a alteração do pH sanguíneo, da acidose, que ele traz para a gente uma mediana total, né, que o pH foi menor que 7, de 6,97, tá? Sendo que, né, como já havia dito anteriormente, o quadro de sofrimento fetal agudo severo, né, teve uma porcentagem bem maior de acidose que o do moderado, né, 79% contra 49% dos moderados. Tá? A mesma coisa se repete no Apgar. Tá? Os meninos de sofrimento fetal agudo severo tiveram Apgar menor que igual a 5 no quinto minuto de vida, em maior proporção que os do moderado, e da mesma forma a ressuscitação, né? É só interessante a gente colocar que a proporção dos três que aparecem junto, pH menor que 7, APGA menor que 5 e necessidade de reanimação, né, se repete muito aqui nos meninos de sofrimento fetal agudo grave, tá? O severo, né, 71% desses meninos tiveram essas três alterações, realmente são aqueles casos que não deixam dúvidas, né? Já os casos moderados a leves, né, pode deixar alguma dúvida se a gente vai ou não incluir no protocolo aí, tá? Outro fator importante que ele coloca para a gente aqui, né, em relação ao sofrimento fetal agudo, é a assistência obstétrica, que é o que ele realmente avalia, tá? Então, ele coloca diversas comorbidades analisadas retrospectivamente e sua relação, né,
com desfecho de sofrimento fetal, tá? Então ele coloca aqui hipertensão e diabetes materno, né, com o fator mais importante nos casos de sofrimento fetal moderado, tá? Alteração da cardiotocografia muito sensível, aqui a gente coloca 93% dos meninos de sofrimento fetal agudo severo tiveram alteração à cardiotocografia e 73% dos moderados tiveram também, tá? Fatores infecciosos não se mostraram tão prevalentes, tá? No caso da coroamionite e da ruptura prematura de membrana maior que 12 horas, tá? Tiveram porcentagem bem menor, como a gente pode ver aqui nestas linhas, tá? Já cesariana de emergência, né, teve totalmente relacionado ao sofrimento fetal agudo também, né? Então 73% dos casos do sofrimento fetal agudo severo tiveram relação com cesariana de emergência, né? Contra 51 dos casos de sofrimento fetal agudo moderado, tá? Então o artigo traz isso em linhas gerais para a gente, é mais um apanhado assim dessas mudanças, desses dados ao longo do tempo que a gente está implementando a hipotermia terapêutica, né? Ele não traz muitas alterações mesmo, a única coisa que ele traz, né, é essa questão dos casos de sofrimento fetal agudo de ter diminuído, né? Talvez relacionado a uma melhora da assistência obstétrica, mas não é possível afirmar isso, tá? E como eu disse no começo, são poucos estudos publicados sobre encefalopatia hipoxisquêmica na literatura mundial, muito em virtude a pouca amostragem, tá? A maioria dos estudos não incluem todos os recém-nascidos com encefalopatia hipoxisquêmica, né? Apenas aqueles que recebem hipotermia terapêutica. Então a gente fica assim meio perdido com esses meninos da encefalopatia com sofrimento fetal agudo leve, né? Quais são as reais sequelas deles, né? Mas esse não é o caso do estudo, eles não são incluídos no protocolo, tá? E esses achados reforçam que a gravidade da encefalopatia hipoxisquêmica está reduzindo, né? Apesar da incidência moderada grave ter se mantido estável nesse período, tá? E não é possível afirmar que a menor gravidade da encefalopatia hipoxisquêmica está relacionada a fatores obstétricos, como eu disse, né? No geral é isso, queria agradecer, né? Mas lembrar que é uma coisa recente, a hipotermia terapêutica, que tem que ser mais difundida. Ainda assim, a gente vê locais que não realizam protocolo, mas o desfecho na vida dos meninos, isso já é inegável, tá? Ainda demanda mais estudos, mas com o tempo vão se confirmando essas tendências, tá bom? Muito obrigado.